Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Com estreia do VAR e muita polêmica na arbitragem, Palmeiras empata com o Novo Horizontino por 1-1. Santos vence Red Bull Brasil por 2-0 no Pacaembu. São Paulo derrota a equipe do Ituano por 2-1 no Morumbi. Você também confere o Corinthians que empatou com a Ferroviária por 1-1. O Flamengo, que num jogo muito emocionante no Maracanã, bateu o Fluminense por 3-2. Também temos a vitória do Grêmio 6-0 para cima do Juventude, do Inter para cima do Novo Hamburgo e do Atlético para cima do Tupinambás. Agora no Jornal Sport News. No Morumbi, Campeonato Paulista, Noel Paulistinha do Maurício Gagliotti, São Paulo 2, Ituano 1. E o São Paulo voltou a jogar bem. Finalmente o time dirigido por Wagner Mancini fez uma grande atuação contra o ousado Ituano. Gosto da ousadia do Ituano. É uma equipe que parte para cima com o Morato. Gostei bastante da atuação da molecada do São Paulo. Eu acho que o gol do Ituano poderia ter sido evitado. O São Paulo fez uma boa partida para isso. Uma partida que não teve total domínio, porque foi disputada. O Ituano não se permite uma partida com total domínio, porque é a equipe que parte para cima, é agressiva, é perigosa, é rápida e letal, com o Morato, que é um ótimo atacante. Gostaria de destacar o Antony, o Igor Gomes, ambos foram muito bons na partida. E aí ele estava antes, o Morato, que fez o gol do Ituano para variar, o Morato dando show, escanteio batido. E aí ele surge no meio da zaga do São Paulo. Falha, hein? Me surpreendeu muito a atuação do São Paulo. A gente vendo um time que não mostrava reação, que tinha brigas internas, que tinha protestos da torcida. E espero que quando o Cuca chegar a coisa melhore, mesmo que o São Paulo seja eliminado, que não é um fato a se descartar, se fosse 2-0 menos, mas o Ituano deu 5 no Santos. E é uma equipe perigosa. Impõe dificuldades e tem um atacante letal e encontrou brechas na defesa do São Paulo. E o Thiago Volpi não é confiável. Portanto, classificação não está garantida e muito mal garantida, está tudo aberto. Diria que é como se fosse um empate. Agora, eu gostei bastante da atuação da molecada. Falando sobre a arbitragem. Arbitragem polêmica. Mas o gol do Ituano não foi bem anulado. Na minha opinião, não estava impedido. Teve um toque do jogador do São Paulo. Aí foi erro do apito, hein? Mas é uma melhora significativa. De um time que não ganhava. De um time que não mostrava reação. E um dos acertos do Wagner Mancini foi colocar a molecada. Espero que ele continue assim. Decisão, tem a responsabilidade. Mesmo que ele não queira colocar em um jogo de decisão, para que não caia toda a carga negativa de uma provável não, hein? Não me leva a mão. Possível, usei o adjetivo errado, eliminação, toda nas costas da molecada. Aí ele pode mesclar com o Nenê, com o Hernanes, mas ele tem dois jogadores que me chamaram muita atenção, o Antony e o Igor Gomes. Esses dois foram primordiais. Colocaram bola na trave, são jogadores rápidos, que têm um bom toque de bola, são jogadores de habilidade, impediram que muitas vezes o Ituano fizesse gol, são jogadores que recompõem. Agora, eu vou falar da defesa do São Paulo. Não poderia ter tomado esse gol, na minha opinião, porque não marcaram o Morato. E é uma questão importante de se falar, porque o Morato é o craque do Ituano. Eu não acompanho todos os jogos do Ituano, só acompanho quando joga com o Corinthians, São Paulo, Palmeiras. E não joga muito, né? São 4 jogos, um pouco mais, quando é fase de eliminatória. O Igor Gomes fez 2 gols, gostaria de destacar ele. 2 gols, um jogador muito importante. A atuação do São Paulo foi muito boa. O jogo foi bom de se ver. Mas a defesa tem que marcar melhor. Tem que marcar o Antony. O Morato, que estava livre em vários momentos para atacar. Parece que a defesa do São Paulo não estudou o adversário. Até eu, que não acompanho muito o Ituano, sei que o Morato é o craque.
que ele massacrou o Santos. E que por pouco não massacrou o São Paulo também. Porque apesar da boa atuação, isso não se refletiu na defesa. O goleiro é péssimo. Então, a marcação tem de melhorar. Tá tudo em aberto, hein? Mancini. Coletiva do técnico Wagner Mancini falando após São Paulo 2 e Ituano 1 no Morumbi. Desempenho de astral, de entrega do seu time no jogo de hoje. E que diferença esse gol que o São Paulo toma pode ter aí nesse confronto dessa fase quartas de final? Olha, boa noite a todos. Diferença do time, eu acho que tem alguns aspectos envolvidos, que foi o fato da gente melhorar como equipe, como esquema tático. A gente adotou hoje uma estratégia que deu certo, né? E depois a gente desenvolve isso. Mas acho que também voltar a jogar no Morumbi, eu acho que ajudou muito, porque todos nós estávamos ansiosos não só por voltar a jogar aqui, onde é a nossa casa, até porque nós sabemos o envolvimento de todos aqueles que vivem o São Paulo, funcionários e aqueles que ajudaram na recuperação de tudo aquilo que foi feito aqui dentro. Então era uma vontade de todos nós que a gente pudesse voltar à nossa casa e que desempenhássemos bem. E sobre o gol do Ituano, ele, se de um lado ele chateia, se ele mostra que a gente poderia ter tido até um desempenho em termos de gols melhor, visto aquilo que foram os números do jogo, ele também alerta, ele também faz com que todo mundo tenha que estar mais concentrado nesse segundo jogo, né? A gente tem que lembrar que é um jogo de 180 minutos, ainda jogaremos 90 em Itu, então que ele também sirva de alerta para a gente. Embora acho que o mais importante não foi a vitória, não foi o São Paulo voltar a jogar bem, acho que é o resgate de cada um daqueles que estão no São Paulo. Alguns resgataram hoje a parte técnica, outros a parte tática, outros a parte... Campeonato Carioca no Maracanã, Flamengo 3, Fluminense 2, jogo bastante movimentado, com show de Bruno Henrique, que marcou 2 vezes, Gabigol, que marcou 1, jogo bastante disputado, Pará, que foi bastante participativo. Gostei do Pará, hein? Normalmente não elogio ele, porque ele não joga muito bem, mas ele jogou excepcionalmente bem. E o Bruno Henrique também, que foi um ataque poderoso do Flamengo, que abriu vantagem, e uma ótima vantagem de 3-0 diante do Fluminense, que cresceu depois dos 3 gols do Flamengo, que relaxou um pouco. Mas a partida foi muito boa, muito movimentada. Mesmo antes do Flamengo abrir essa vantagem toda, o Fluminense já atacava com chutes perigosos. Tudo bem que esporádicos, mas perigosos. Lançamento, Bruno Henrique vai e marca o segundo gol do Flamengo. Impressionante como a marcação do Fluminense é ruim. Eles não têm a velocidade que tem um Bruno Henrique, não tem a velocidade que tem um Gabigol, e por isso ficam muito atrás. O Fluminense não conseguiu chegar na área do Flamengo. Os chutes que o Fluminense deu foram todos por cima ou para fora, de longe, mas chutes bem acabados. E depois que o Gabigol desencantou, ele toda a partida faz gol. Na minha opinião, ele é o principal jogador do futebol brasileiro na atualidade. Ele é excepcional, ajudou muito, e mais uma grande atuação dele com a dancinha na equipe do Flamengo. O Flamengo deu mais uma vez show de futebol, dominou a partida, neutralizou o Fluminense, fez um ótimo ataque, perdeu muita chance também. Teve o Diego armando, o Pará chutando também. O Fluminense cresceu depois. O Fluminense tem um bom futebol, com o Ganso articulando no meio campo, às vezes vai pra cima, vai pro ataque, ajuda. É uma equipe muito boa e o Flamengo sabe se defender. Agora, não poderia ter tomado 2 gols, né? Acredito que não deveria tomar o primeiro gol do Dodi, porque o Fluminense cresceu e o Flamengo não conseguiu se defender muito bem, fundamentalmente por conta do Diego Alves, que não foi bem nessa partida, nada bem. Ele normalmente consegue fazer boas defesas e nessa partida ele não fez. O João Pedro aos 25 do segundo tempo, jogo bastante movimentado aí, parecia que o Fluminense ia virar. A coisa estava apertando para o Flamengo,
mas felizmente para os flamenguistas isso não ocorreu. E eu tenho que elogiar mais uma vez o Flamengo. É um grande futebol que a equipe apresenta. Mais uma vez, em pleno Maracanã, eles dão um show de bola. E o ataque mais caro, né? A manchete do UOL foi que o ataque mais caro fez 3 gols e consagrou o Flamengo diante do Fluminense. O Bruno Henrique é um jogador importante que deveria ter mais chances com o Abel Braga. Não é toda a partida que ele joga. A dupla de ataque Bruno Henrique e Gabigol é perfeita. A única coisa ruim do Flamengo foi a dancinha. A dancinha é pavorosa. Mas de resto, a equipe dominou. Não fez com que fosse uma equipe agressiva que no contragolpe não soubesse se defender. Porque só atacou, foi pra cima e esse é o estilo do Abel. E o Fluminense não conseguiu contragolpear. Pouco contragolpeou. Flamengo é responsável, é uma equipe que toca bem a bola, tem espírito coletivo, todos ajudam. E a capilaridade do Flamengo é o meio-campo, é uma equipe que tem capilaridade, tem conjunto. Portanto, o Diego, o Pará nas laterais, ajudando, articulando as jogadas. A equipe não erra passes, é rápida, defesa sabe se recompor, marcam direito. Agora, os 2 gols é que, olha que coisa inacreditável. Falando em errar passes, olha que coisa. Deram no pé do Bruno Henrique, que tocou pro Gabigol e chegou e ninguém consegue alcançar pela velocidade do Gabigol e ele faz o gol. Veja, aí toca, aí ele dá de presente. Olha que coisa, como é que ele queria chegar ali no jogador da ponta, que se não me engano é o Ganso. Aí ele faz o seguinte, ele toca fraco e não é nem na direção do jogador do Fluminense. Esse passe foi um escândalo, um absurdo. E por causa desse passe que o Flamengo ganhou o jogo. Porque senão não teria corrido o segundo gol. Portanto, seria 2-2. Então, não se pode ter erros como esse. O Flamengo ganhou com o Maracanã lotado. É bonito ver um Fla-Flu com o Maracanã lotado. É isso que a gente quer pro futebol. E um Fla-Flu, acima de tudo, movimentado. Em que as equipes têm um bom futebol, apresentam um grande espetáculo. E o Flamengo venceu 3-2 e o Flamengo será campeão carioca. Anotem. Parabéns ao Bruno Henrique, parabéns ao Gabigol, foi um show de espetáculo no Rio de Janeiro. Acabou levando ali 2 gols. Coletiva do técnico Abel Braga falando após Flamengo 3, Fluminense 2 no Maracanã. O que não te deixou satisfeito no jogo de hoje? Jogar sério 90 minutos. Nós ganhamos, mas sempre satisfeitos, chateados. Nós estamos nos cobrando. Os jogadores estão se cobrando. Você como é que analisa o futebol? Pelas chances criadas. O meu goleiro, a não ser aquela bola atrás do primeiro tempo, e 2 gols sofridos, não fez nenhuma defesa. Pode tentar lembrar aí que você vai ver que não fez nenhuma defesa. E você quando faz 3-0, você não precisa mais sair em cima do adversário, você não precisa se expor mais. Eles têm que se expor. Sofremos 2 gols bobos, né? Até que meio parecidos. Mas foi bom acontecer. Né? A gente, de repente, se sai ganhando de 3-4 e achar que estava tudo uma maravilha. E eu te digo que eu estou saindo para casa chateado. Abel, boa noite. O Flamengo tem um ponto forte no contra-ataque com o Bruno Henrique, quando está sem a bola. Mas, claro, naturalmente, pela qualidade dos jogadores, fica mais confortável quando o Flamengo propõe um jogo. No entanto, até hoje, quando o Flamengo abre os 3-0, abdica da posse da bola, dá ao Fluminense. Mas até por essas mesmas características, os jogadores com a linha baixa do meio-campo, eles não são tão confortáveis para marcar. Você pode planejar, você planeja mudar o conceito do Flamengo de se defender, ao invés de jogar no contra-ataque, defender com a bola, ter posse de bola? Não, mas não é... Nós não mudamos nada, cara. Nós não mudamos nada. Tanto que alguns gols, algumas situações surgiram de bola recuperada dentro do campo de ataque nosso. Não é por aí. Agora, você com 3-0, você não precisa botar a linha baixa. Né? Você não pode cometer os erros como nós cometemos, que nós já conversamos. Né? E aí é uma diferença muito grande. Então, é uma equipe que toca bastante. Em algumas situações, eles criam superioridade. Hoje, por exemplo, é uma situação um pouco atípica. O que é atípico?
Ele jogou. Melhores momentos e os gols. Campeonato Paulista, Ferroviária 1, Corinthians 1. No sufoco, o time do técnico Fábio Carilli garantiu o empate em Araraquara. A partida não foi boa, mas melhorou muito com a volta do Gustavo. Foi ele que mais uma vez salvou o Corinthians, ele volta a ser protagonista. Mais uma vez, sem ele no último minuto, o Corinthians não teria arrancado o empate. A comemoração da Ferroviária pelo primeiro gol, porque realmente foi um gol muito bonito, com muita categoria. O camisa 10 da Ferroviária fintou, limpou, tocou e sozinho. Veja a inefetividade da marcação corintiana. Todo mundo só estava na área ou marcando o camisa 10. Ninguém marcou o jogador que fez o gol. E aí o Pedrinho lança e o Gustavo tá no lugar certo, tá na hora certa e garante o empate pro Corinthians. Ainda bem que o Gustavo estava ali. Se não estivesse, o Corinthians estaria em situação muito complicada no Paulistão para resolver quarta-feira. Acima de tudo, a partida não foi boa. Não era a partida que eu esperava. Corinthians vem jogando bem nas últimas partidas. A partida de ontem foi muito ruim. Foi um jogo até disputado em sua mediocridade. Cássio não teve que trabalhar muito. Ferroviária não teve muitas chances perigosas, assim como o Corinthians não teve. Danilo Avelar errou menos que eu esperava que errasse. Foi até um jogador muito importante para o Corinthians na jogada. Uma chance perigosa com o Pedrinho. Para mim, o Pedrinho deveria ser titular. Ele é muito bom, é um jogador que arma o jogo pro Corinthians, é rápido, sabe defender, sabe recompor. Eu acho que ele deveria ser titular. Sobre o Wagner Love, que jogou ontem, mais uma vez ele é improfícuo na função em que ele promete ser um bom jogador, que é no ataque. Ele não está funcionando. Agora, com a volta do Gustavo, eu escantearia Wagner Love e Bocelli. Frente ao Gustavo não dão não meio, na verdade. O Gustavo é muito melhor, tem muito mais entrosamento e ele voltou de lesão. Veja a qualidade física e técnica do jogador. Ele tá de parabéns. Agora, pra Ferroviária, é claro que fica um gosto amargo, porque saiu na frente no último minuto, levou empate. Estava jogando bem, teve oportunidades de ampliar e perdeu essas oportunidades. Fez um belo gol no Cássio, que na minha opinião é o melhor goleiro do Brasil. A Ferroviária estava confiante até o último minuto. O Gustavo é letal, o Corinthians foi perseverante. Agora não podemos dizer que o Corinthians jogou bem e a torcida muito menos comemorar, porque nada está decidido. Na Arena de Itaquera vai ser uma grande partida. É claro que sem o Gustavo seria bem pior e perdendo de 1-0 nem se fala. Mas não é nada a se comemorar. O Corinthians tinha que ter ganhado, jogado bem. Não foi isso que fez. Mas nessa fase, jogar bem é só um detalhe. Ficou assim, Corinthians 1, Ferroviária 1, Gustavo voltando a brilhar nos gramados do Campeonato Paulista. Corinthians não jogou tão bem, Ferroviária jogou um pouquinho melhor, mas o Pedrinho cruzou e o Gustavo estava na hora certa. Coletiva do técnico Fábio Carilli falando após Ferroviária 1, Corinthians 1 em Araraquara. Foi um pouco abaixo do que vinha apresentando nos últimos jogos. Não foi um pouco abaixo não, foi abaixo. A gente foi premiado com um empate no final aí, mas não jogamos bem. Né? Foi isso que eu falei, a gente tem que comemorar o resultado, levar a decisão para nossa casa, mas sabemos que a gente não jogou bem. A gente tem que jogar mais e sabe que pode jogar mais. Por que o Gustavo não começou jogando, Carilli? Porque ele ficou 3 semanas, faz 3 semanas que ele machucou e não ia ter ele 90 minutos. Fábio, a linha alta dá para ajustar até quarta, porque eles escaparam bastante, né, fazendo toque de bola lá atrás. Você acha possível ajustar um pouco melhor para quarta, para que eles saiam menos e tomem mais a bola, se for o caso? No começo do jogo a gente conseguiu controlar bem isso daí, depois a gente se perdeu um pouco, né? Mas sim, né? Quarta-feira, a gente tem terça-feira para treinar, porque amanhã é recuperação. A base é essa que joga na quarta-feira.
mas a gente tem que arrumar algumas coisas para fazer um jogo melhor. Carille, você acabou de falar do Gustavo, é claro, mas dá então pra gente já entender, gravar, por mais que ele estivesse machucado, ele voltando agora, que ele é o seu titular, até pelo gol que ele fez hoje. Um cara que sai machucado da forma que ele saiu, ele é titular do time. Ele não saiu por deficiência técnica, ele saiu porque machucou, né? E vem treinando, foi uma semana boa, não ia ter 90 minutos. Se eu começo com ele, eu não sei se eu termino. Então você fica naquela dúvida de começar ou terminar com o jogador. A gente decidiu terminar o jogo com ele, né? E ele fez o gol que dá um resultado importante para nós. O Ferroviária tem na posse de bola um dos seus pontos mais característicos, né? A sua preocupação foi tentar neutralizar isso, porque o Corinthians teve uma posse de bola muito grande no primeiro tempo, embora tenha criado só depois que a Ferroviária criou as suas primeiras oportunidades. É uma ideia de jogo. Eu acho que a gente errou muito passe simples, a bola no nosso pé, entregando. Até o próprio gol, acho que o Urso perde uma bola aqui que estava no pé dele, a bola gira e sai o gol lá. Sornosa errou bastante tecnicamente também, né? Então, quando você pega um time que ele tem essa proposta de... Santos 2, Red Bull Brasil 0 no Pacaembu. Campeonato Paulista. O Peixe foi bem nessa partida. Agora, diferentemente do que fala o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, o VAR ajuda muito bem os clubes paulistas e auxiliou muito bem essa partida, porque o Santos começou fazendo um gol irregular, flagradamente irregular. O árbitro foi olhar o VAR, na minha opinião nem precisava, e anulou o gol, muito bem anulado inclusive. Gostei bastante da atuação do Santos, o jogo foi disputado, Vanderlei trabalhou bastante, Red Bull Brasil saía no contra-ataque, mas era uma equipe perigosa. Gostei também da atuação do Diego Pituca, hein? Diego Pituca foi excelente na atuação dele, muito bem, prontamente no comando do ataque do Santos, ajudando muito a equipe dirigida por Jorge Sampaoli, que abre uma boa vantagem nas quartas de final do Campeonato Paulista. E foi ele, Diego Pituca, que fez o segundo gol do Santos. No Pacaembu, Santos chancelou a vitória para cima do Red Bull Brasil. Não dava para deixar passar essa bola, né? A zaga do Red Bull vacilou nessa. Não só nessa, hein? O Santos, mais uma vez, fez uma boa partida. Em seu estilo ofensivo, conseguiu fazer uma boa atuação. Dominou o jogo diante do Red Bull Brasil, que pouco atacou, mas atacou de forma perigosa. Gostei bastante da insistência do Santos. Mais uma vez, São Paulo colocou a equipe bem para frente, a equipe bem agressiva, indo para frente. E gostei também do Vanderlei. Só tenho elogios ao Santos, porque foi muito bem nessa partida e sem reclamar de arbitragem, igual o senhor Maurício Gagliotti faz, né? Ele gosta de reclamar do Paulistinha. Já que a Paulistinha, né, como ele fala, nem precisava reclamar. Reclamar de quê? Do Paulistinha, né? E que é uma desmoralização do Campeonato Paulista, que faz parte de uma estratégia dele por conta do ano passado, da perda do título pelo Corinthians. E tendo em vista a péssima atuação diante do Novo Horizontino, ele já faz essa estratégia novamente. Mas o assunto não é Palmeiras. Vanderlei, que não vinha gostando muito da atuação dele, vinha sendo um goleiro bem seguro nas últimas duas partidas do Santos. Gostei bastante dessa. Voltou a ser um goleiro seguro. Santos voltou a ser uma equipe agressiva, jogando bem e com responsabilidade no Pacaembu. Foi o melhor jogo que eu vi das quartas de final do Campeonato Paulista no sábado. Foi um bom jogo, um jogo disputado, que o Santos teve todo o domínio da partida. O Diego Pituca foi o melhor jogador da equipe em campo, foi o que criou e canalizou as oportunidades da equipe e que foram muito mal aproveitadas na grande maioria, porque poderia ter feito um resultado bem melhor do que 2-0. Poderia ter aberto uma vantagem ainda maior. O Diego Pituca perdeu muitas chances, uma debaixo da trave, inacreditável. O Red Bull também, mas essas prontamente defendidas pelo goleiro Vanderlei. E a falha da zaga do Red Bull no segundo gol do Santos é flagrosa, né? Coisa inacreditável. Olha pra isso. Primeiro o Sanches, ele vem sozinho, aberto pelo lado, ninguém marca. E quando ele cruza, a bola passa entre as pernas do jogador do Red Bull Brasil. Uma lambança que manchou a grande partida que o Red Bull fez diante do Santos, com a equipe muito melhor taticamente. Ficou assim, Santos 2, Red Bull 0 no Campeonato Paulista. Coletiva do técnico Sampaoli falando após
Santos 2, Red Bull Brasil 0, e parabéns a ele por devolver o salário, porque os jogadores não estão recebendo. Gostaria de parabenizar, porque não é todos que têm essa humildade que ele teve, e a diretoria do Santos, principalmente o senhor presidente Carlos Pérez, deveriam providenciar e administrar melhor as finanças do clube para que situações constrangedoras como essa não acontecessem mais nessa instituição que é tricampeã mundial. Circunstancias que seguramente se tendrán que resolver en el corto plazo. Sí, nosotros conocíamos a un Pituca un poco voluntarioso, generoso, desordenado. Con nosotros está rindiendo muchísimo. Es un jugador muy completo, con la misma intensidad de que cuando arranca el partido y cuando termina. Fue el único jugador que jugó el partido anterior los 90 minutos y hoy volvió a jugar 90 minutos en menos de 72 horas. Yo la verdad que veo un jugador con un potencial enorme, que solamente falta ordenarse un poco, pero cuando lo haga es un jugador que en el paso del tiempo vai ser muito chamativo para não diria que o Santos está classificado, porque o Santos toda vez que perde goleada. Eu não diria que o Santos está classificado, né? Porque nunca perdeu de 1-0, sempre perde goleada, pelo menos no Campeonato Paulista, mas vem jogando muito bem. Parabéns ao técnico Sampaoli pela filosofia de trabalho ofensiva, ele não muda, perdendo ou ganhando. É bom um treinador que se apegue às ideias mesmo assim, para que possa fazer uma boa filosofia de trabalho e poder devolver o salário. Aprovechando as aparições de laterales de ellos que são muito profundos. No, con respecto al altercado del final, son cosas que terminan en el campo, en el juego, no tienen ningún tipo de importancia. Todo resultado en un partido de ida y vuelta, en el fútbol pueden pasar tantas cosas, o sea que este es un resultado muy bueno por cómo se jugó, justo, por el desarrollo, pero no determinante ni definitivo. Ahora vamos a jugar un partido nuevo contra un rival que juega muy bien e que seguramente vai ser tão complicado como o de hoje. Melhores momentos e já começa com gol do Cruzeiro diante do Patrocinense. Fred recebe passe, chega de trás e bate por cima do goleirão da equipe adversária, fazendo 1-0 para o Cruzeiro. A partida terminou em 5, hein? Que humilhação da Patrocinense. Só deu Cruzeiro na partida. Cruzamento na área. O goleiro do Patrocinense defende. A cabeçada do Marquinhos Gabriel. Cruzamento na área. O Fred recua. E um belo chute por cima do gol do jogador do Cruzeiro. Marquinhos Gabriel deu mesmo certo no Cruzeiro, assim como o Rodriguinho. Estão dando muito certo em grande fase, hein? E aí, camisa 23, fazendo o gol, recebeu do Rodriguinho. Rodriguinho chegou e bateu pro gol. Vamos ver aqui de quem foi, acho que foi do Rodriguinho ou do Marquinhos Gabriel. A dúvida para Marquinhos Gabriel, se eu não me engano aqui. Marquinhos Gabriel, na verdade foi o Rodriguinho. Deu uma confusão aqui do número de camisas, mas foi o Rodriguinho. E o toque de cabeça para fazer 3-0. Agora foi o Fred novamente, o segundo gol dele na partida. A cabeçada pro fundo do gol da Patrocinense. Goleirão da Patrocinense defende, mas vem o Cruzeiro novamente. Agora com Marquinhos Gabriel, chuta para fora. Marquinhos Gabriel, camisa 20, dá um chute colocado no canto do goleiro da Patrocinense. Egídio bate pro gol e a bola também vai para fora. Mineirão deveria estar com mais público, é isso que eu acredito, para ver o Cruzeiro, que está em grande fase, ganhando muito bem no Mineiro. E aí, é chuva de gols do Cruzeiro. Dessa vez, Marquinhos Gabriel recebeu de Rodriguinho, bateu colocado no canto do goleiro da Patrocinense. 3-0 pro Cruzeiro, foi um show. E eu sempre destaco, Fred, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel são os melhores jogadores do Cruzeiro, da seleção cruzeirense nesse momento. Marquinhos Gabriel chega na frente e coloca ele, o craque da partida,
a dupla com ele, o Fred, o Rodriguinho, que no caso vira trio, Marquinhos Gabriel com muita categoria. Esse trio realmente tá fazendo sucesso e colocando terror nos adversários em Minas Gerais. Marquinhos Gabriel, eu criticava ele no Corinthians, mas no Cruzeiro ele está sendo perfeito. Comemoração, lançamento na área, o toque de cabeça, o goleiro da Patrocinense se defende. Mas aí, hein, que defesa. Bateu o Rodriguinho, levantou o toque na cabeça e terminou indo para fora. E aí o camisa 19 coloca para fora. Muita emoção nesse sábado no Mineirão. Marquinhos Gabriel, ele que foi muito participativo. O Rodriguinho mata no peito e bateu na trave. Rodriguinho bateu na trave, matou no peito e com muita categoria colocou da meia-lua da grande área pra fora. E aí, mais uma vez, a dupla Marquinhos Gabriel, Rodriguinho, e ele coloca pra fora. Veja, já foi goleado e poderia ter sido mais. Foi um show de futebol do Cruzeiro. E aí o Rodriguinho fazendo 5-0, foi um show do Cruzeiro. Poderia ter sido ainda melhor do que já foi. Cruzeiro 5, Patrocinense 0 no Mineiro. Melhores momentos e os gols da vitória do Galo. 3-1 para cima do Tupinambás. Mais uma vitória do Atlético sobre seu adversário no Campeonato Mineiro. Abre uma boa vantagem. Avança a próxima fase do campeonato. Você está vendo os melhores momentos. E o Luan na cara do gol, perdendo essa oportunidade claríssima que ele tinha hoje, que ele é o melhor jogador da equipe do Atlético. Falta batida, a bola bate na trave, mas não entra. Inacreditável Futebol Clube, hein? Essa merecia. Cobrança foi muito bem feita, mas não entrou. Luan tocou, bateu e o Galo abriu o placar. Luan sempre participando das jogadas ofensivas de sucesso do Galo. Ele, na minha opinião, é um dos melhores jogadores do Brasil na sua posição. Ele é um jogador que articula, é um jogador rápido, um bom meia, que joga como atacante diversas vezes. É muito importante para a equipe do Atlético Mineiro. Aí a defesa do goleiro do Tupinambás. Sozinho, Ricardo Oliveira fintou, limpou, levou, bateu, perdeu, hein? Até no rebote o Ricardo Oliveira deu na mão do goleirão do Tupinambás, que foi muito bem, muito exigido e correspondeu. Aí o Tupinambás sobe no contra-ataque, toque de cabeça e o goleiro Vitor defende. O Tupinambás cresce na partida, ganha espaço e o Vitor defende novamente. E aí o Galo não consegue. Fábio Santos cruza, Ricardo Oliveira perde mais uma vez. O Galo não estava conseguindo efetivar muito bem suas oportunidades, perdendo oportunidades claríssimas de gol que não era para perder. Aí o Galo ataca novamente, finalmente, 2-0 para a equipe do Galo no segundo tempo, no canto do goleiro do Tupinambás, fazendo 2-0 para a equipe do Galo. E a comemoração, a torcida está classificado, não tem como reverter isso aí não, tá classificado. De pênalti o Tupinambás diminui, cobrança rasteira. No canto do goleiro Vitor, ele vai dando uma paradinha e bate o camisa 9 do Tupinambás. 2-1 pro Galo diante do Tupinambás, mas ainda daria tempo demais. Cobrança de falta perfeita. Dessa vez não foi na trave do craque Ricardo Oliveira. 3-1 pro equipe do Atlético Mineiro. 3-1 pro Galo diante do Tupinambás. Avança no Mineiro. É triste, viu? Botafogo tá eliminado do Campeonato Carioca. Campeonato Carioca, Botafogo 2, Americano 2. E o pior, pelo Americano. Olha o estádio que o Americano joga, nada contra. Mas o Botafogo é um time de mais dimensões.
O Diego Souza poderia ter ajudado mais e não o fez. A equipe jogou mal. Deixou escapar uma classificação que poderia ser garantida com muito mais conforto e tranquilidade. Mas olha a categoria do jogador do Botafogo, camisa 10 do Fogão, hein? Foi um belo gol. Agora uma péssima partida do Botafogo. Não poderia ter empatado com o Americano. O Americano foi massacrado pelo Fluminense, destruído pelo Flamengo, foi acabado pelo Vasco e o Botafogo não conseguiu. O Romário, que não é o Romário da seleção brasileira, campeão mundial, não é aquele, é do Americano, um time absolutamente medíocre, empatou a partida logo aos 13 minutos no toque de cabeça. Botafogo jogou mal. O jogo foi ruim, as duas equipes não tiveram oportunidades claras de gol. Botafogo voltou a ficar na frente, fintou, limpou, levou e bateu. Rodrigo Pimpão, aos 25 do segundo tempo, era para o Botafogo ter se fechado. Não ter erros grotescos que deixassem a vitória escapar. E foi eliminado do Carioca. Um time da capital, pelo Americano. Isso é um vexame para a história do Botafogo. Mais um nos últimos anos. Toque de cabeça mais uma vez. A maioria dos gols foi de cabeça. E de novo o Romário, que não é da seleção, campeão mundial, aos 46, deixou tudo igual. Botafogo 2, Americano também 2. Botafogo eliminado. Um escárnio. Campeonato Gaúcho, melhores momentos. Mais uma vez o Grêmio goleou. Estou lembrado do Grêmio ter jogado com o Juventude no primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Goleou de 3-0, agora goleou 6. É impressionante a eficácia ofensiva do ataque gremista. E aí, uma das poucas chances, a única chance, o único chute no gol do Juventude. Na cara do gol, eles perdem. Poderiam ter feito com que a goleada se tornasse menos humilhante, mas não conseguiram. O Grêmio demorou um pouquinho para fazer o gol, mas quando fez foi uma máquina. O Grêmio é uma máquina. Reserva, titular, o Grêmio não tem grife. Não é jogador que custa 38, 48 milhões de euros. Não é isso. O Grêmio tem tática. É um time comandado pelo Renato, que é unido, que tem raça, determinação. Aí você vai dizer que o Juventude, o Novo Hamburgo, o Caxias são times fracos, sim. Mas o Internacional, que no papel, mostrando jogadores, nome de jogadores, tem um elenco um pouco melhor que o Grêmio, na minha opinião, que mesmo com a saída do Groi, tá muito fortalecido e joga muito bem no Campeonato Gaúcho e tem um ótimo ataque e não dá espaço para o adversário contra-atacar, joga muito melhor que o Internacional, faz muito mais gols e está garantido o Grêmio. O Juventude não irá fazer 7. É mais fácil tomar 7 na Arena Gremista. Muita comemoração, foi um gol atrás do outro. O Juventude teve essa oportunidade, muito bem defendida pelo goleiro Breno, que com a saída do Groi, o Breno ganhou espaço e tá indo muito bem. Gostaria de parabenizar ele pelo grande trabalho. Aí, mais uma vez, o Juventude perde a oportunidade. É impressionante, né? O Juventude tem poucas oportunidades claras, e eles desperdiçam. Poderiam, repito, volto a dizer, poderiam ter tornado a goleada menos humilhante. Tiveram chance para isso, oportunidades claras. O Grêmio mata no peito e o gol sai. O segundo gol do Grêmio, que é uma máquina que vem fazendo muitos gols, que vem humilhando seus adversários. Acho que é a palavra certa, porque o Grêmio não consegue ganhar um jogo e ganhar de forma normal como os seus adversários. Não digo que o Grêmio é o melhor futebol do Brasil. Agora que é o melhor ataque, ninguém discute. São mais de 30 gols. Qual é o time do futebol brasileiro que chega perto? Conheço o time que só ganha jogo de 1-0 sofrendo. Olha o ataque do Grêmio. Olha o ataque do Grêmio, não tem nenhum Gabigol, não tem nenhum Arrascaeta, não tem nenhum Borca, não tem nenhum Daverson, não. Tem um Jael, tem um André, tem um Leonardo, tem o Diego Tardelli.
São jogadores que não têm mídia, mas que jogam demais. Mata no peito e entra com bola e tudo. Luan, camisa 7 do Grêmio, fazendo 4-0. Não adiantou a defesa do goleirão da equipe do Juventude. E o Alisson abraçando o Luan. O Grêmio tem um bom elenco. Agora, jogadores que não são muito visados como os melhores jogadores do futebol brasileiro. Gol contra, hein? Que fase! Como é que isso acontece? Nunca vi isso. O Tardelli coloca e o jogador do Juventude, em vez de chutar pra fora, chuta pra dentro do gol. Já é desespero, né? Eles ajudaram a cavar a própria cova. O Grêmio tá classificado. A maioria dos gols foi sem goleiro. O Tardelli dá uma cavadinha, coloca por cima e faz 6-0 pro Grêmio. Foi um show, mais uma vez. Melhores momentos da vitória do Internacional, 2-0 para cima do Novo Hamburgo, diferentemente da partida do Inter recente, né? Inclusive diante do Novo Hamburgo lá no Beira-Rio, agora foi na casa do Novo Hamburgo. A partida foi muito mais propícia a uma boa atuação do Novo Hamburgo, a equipe da casa. Colocou bola na trave do Inter, foi pra cima, uma equipe mais agressiva, diferentemente do que aconteceu no Beira-Rio, que o Inter dominou, teve extrema facilidade para fazer os 2 gols, o placar foi o mesmo, inclusive. Mas as jogadas foram mais sofridas. Marcelo Lomba, goleiro da equipe colorada, teve de trabalhar mais. O jogo foi muito disputado. O Novo Hamburgo não foi tão inofensivo, né, como parecia. Criou oportunidades perigosas, mas o Internacional sai com uma ótima vantagem. O melhor foi o Grêmio, né, que goleou 6-0, como costumeiramente o Grêmio goleia. E aí, ótima chance da equipe do Novo Hamburgo, que poderia jogar no Beira-Rio quarta-feira com a vantagem boa. Porque jogou para isso. Um empate era propício. O Novo Hamburgo criou chances para isso e não conseguiu efetivar. E foram muitas oportunidades aí. Essa jogada acabaria em gol, hein? Tenho certeza, se não fosse o desvio. O árbitro não marcou o pênalti. Marcelo Lomba fez uma excelente defesa, tá certo não marcar o pênalti, porque realmente não houve nada na jogada. Reveja o lance com imagens do Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu, né? E aí o Internacional marca pela primeira vez chute cruzado. E veja, o Inter não estava atacando tanto, mas quando ataca foi muito mais letal, muito mais decisivo que o Novo Hamburgo, que dominou e teve as melhores chances da partida. E não ganhou por pura incompetência. No mínimo poderia ter empatado. Não dá. E o Inter na jogada seguinte bate de fora da área e faz um belíssimo gol. 2-0. Tá classificado, hein? Para as semifinais do Campeonato Gaúcho. Tá classificado. Não tem como tirar o Inter. É quarta-feira o jogo de volta no Beira-Rio. Em Novo Horizonte. Novo Horizontino 1. Palmeiras também 1. É inacreditável. O Arthur Vieira, que entrou no lugar do Borga, ele que fez o gol da vitória. A vitória não, do empate do Palmeiras, não teria perdido para o Novo Horizontino. Estreia do VAR no Campeonato Paulista. Agora, a diretoria do Palmeiras tem uma mania de apequenar o Campeonato Paulista desde o ano passado, que é impressionante. Não houve nenhum erro contra o Palmeiras. É um absurdo a desmoralização que eles fazem com o campeonato. E olha que eu critico a arbitragem. Mas o pênalti marcado para o Novo Horizontino, que nem acabou em gol defendido pelo ótimo Fernando Praz, foi absolutamente inequívoco. Marcado muito bem. O Arthur Cabral fazendo gol. Ele que entrou no lugar do Borga, hein? Parece que temos fixação pelo Borga, mas não é. O Borga levou bronca porque ele perdeu 2 gols no início da partida, inacreditáveis mais uma vez. Não é possível. O colombiano não pode seguir no comando do ataque do Palmeiras. Ele tem de ser vendido. Ele não acerta um chute no gol.
Estava ótimo o Palmeiras sem o Borja, o Palmeiras melhora sem o Borja. O Palmeiras consegue efetivar as oportunidades que teve no primeiro tempo, mas no comando do ataque, tendo esse colombiano, não dá. O Palmeiras perderia o jogo para o Novo Horizontino, que é um time valente, né? Foi pra cima do Palmeiras, não teve medo. Agora o Palmeiras desmoraliza o Campeonato Paulista, né? Não coloca o time titular, faz essa desmoralização, detona a Federação Paulista de Futebol. Eles não querem ganhar o Paulistinha. É essa a realidade. E deveriam, porque é um campeonato importante. Eu gostei da estreia do VAR. E qual é toda a reclamação dos jogadores do Palmeiras? Nenhuma, nada, baseado em absolutamente nada. Não tem nenhum fato concreto, porque o Palmeiras jogou mal e vem jogando mal, e fundamentalmente por conta do Borja, porque o ataque é a espinha dorsal do time e a equipe cria. Não é por falta de criação, é por falta de um jogador na frente que efetive. Perceba, no jogo diante do São Paulo, Borja seguia amassando a bola. Trocou ele pelo Carlos Eduardo. Carlos Eduardo chegou no comando do ataque e fez o gol. Borja seguia amassando a bola diante do Novo Horizontino. Trocou ele pelo Arthur Cabral. O Arthur Cabral fez o gol do empate. Veja que qualquer jogador no lugar do Borja, o Daverson, o Arthur Cabral, o Carlos Eduardo, o Ricardo Goulart, o Dudu, qualquer um, menos o colombiano, ele não dá. Qualquer jogada articulada que a equipe do Palmeiras faça, com o Dudu, que é bom jogador, a defesa que se defende muito bem, que recomponha, qualquer toque de bola refinado, o Borja não sabe dar um passe de letra. Ele errou o passe de letra que ele tentou dar no Campeonato Paulista. Foi um vexame, inclusive. Portanto, o Palmeiras empata mais uma vez com o Novo Horizontino e vem deixando a desejar no Paulistinha. Porque eles não dão importância ao Paulistinha. Por isso que coloca time em reserva. Por isso que joga tão mal e vem indo mal. E se não tomar cuidado, o Palmeiras vai passar outro vexame pelo segundo ano seguido no Campeonato Paulista. Não é possível. O time tem time para fazer diferente. Espero que o faça. A estreia do VAR foi maravilhosa. Não adianta criticar. Não houve margem. O jogador do Palmeiras estava com o braço aberto. Pênalti marcado e muito bem marcado. Coletiva do técnico Felipão falando após Palmeiras 1, Novo Horizontino 1. Parabéns ao Felipão pela postura. Tem que ter esse tipo de atleta, um jogador jovem que é promissor e que para o futuro tem possibilidades de mostrar de onde jogava, por que é que veio, e é o que aconteceu. Ele recebeu a oportunidade, fez o seu gol, trabalha para isso, vai continuar trabalhando, vai buscar alternativas para que ele possa ele mesmo melhorar em determinados aspectos e ser útil ao Palmeiras, que é o grande sonho dele também. Não sei se vou estar vivo terça-feira para dizer alguma coisa. Até terça, tudo pode acontecer. Pode falar, meu amigo. Ô Felipão, sobre o jogo, quem estreou melhor, o Arthur ou o VAR? Não sei. Eu gosto do Arthur. Coloquei o Arthur. O papel do jornalista realmente é indagar o treinador ou qualquer outra autoridade sobre determinados assuntos. Mas parabéns ao Felipão pela postura para não chamar, não xingar ninguém, igual o senhor Gagliotti faz, não chamar de paulistinha, né? Porque isso não é papel de gente profissional, de gente que não é no mínimo amadora e nem desrespeita o futebol e as instituições vigentes nesse esporte. Mas troca de posição sem benefício, como foi o segundo tempo. O segundo tempo melhorou bastante, criou, se expôs, mas quando recebeu a bola tentou uma jogada individual, que era o que nós tínhamos que fazer. E aí melhoramos um pouco mais. No primeiro tempo, mesmo tentando alguma coisa, não saiu nada que prestasse. No geral, Felipão, você ficou satisfeito? Sim. Tá tudo tranquilo, dentro do normal. Nós sabemos que aqui
íamos ter dificuldades. A equipe Com imagens da TV UOL em São Januário, Vasco 1, Bangu 2. O Bangu ganhou de virada, né? E ganhou por uma infantilidade do jogador do Vasco, que cometeu um pênalti absolutamente desnecessário, um pênalti absurdo, que ele ergueu o braço dentro da área, interceptou, pensou que ele era goleiro, né? Um goleiro muito mal, inclusive, articulado. Thiago Reis abriu o placar para o Vasco. Até o primeiro gol do Vasco, que eu achei que estava impedido, uma opinião particular em mim, deveria ter VAR no Campeonato Carioca como tem no Paulista também, né? Para ninguém chamar de carioquinha. Claro que temos que destacar um primeiro tempo bastante disputado. Oportunidades para ambas as equipes. Bangu e Vasco fazendo um grande jogo de futebol. Lá e cá, grandes oportunidades, bom toque de bola, equipes produtivas, até que o pênalti é marcado, né? Pênalti marcado a favor da equipe do Bangu, muito bem marcado pela arbitragem da partida. O Bangu vai, bate e no cantinho, Anderson Lessa, aos 9 do segundo tempo, empata a partida. O Vasco poderia ter feito um resultado melhor, porque é uma equipe melhor que o Bangu, bem melhor. E o Bangu cresceu na partida depois desse pênalti, que o Vasco desestabilizou, não criou. E depois do primeiro gol do Vasco, eles tiveram um contra-ataque muito rápido e perderam um gol inacreditável. Se tivessem feito 2-0, tinham acabado com o Bangu. Mesmo que convertessem o pênalti, não ganhariam. E ganharam porque cresceram, o Vasco deu espaço e não reagiu na partida. E o Vasco que vem indo muito bem na temporada. Foi uma grande surpresa a virada do Bangu para cima do Vasco em São Januário no Carioca.